E aí pessoal, boa tarde. O André aqui de novo. Estou gravando agora o segundo vídeo que eu vou gravar, disponibilizando explicando cada botão, cada função de cada botão. Tá bom? Nós estamos aqui agora com, vou explicar para vocês uma das funções que eu acho uma das mais importantes. Por quê? Porque é onde a gente define o custo do nosso produto, certo? Então eu vou explicar para vocês como a gente faz para fazer o custo e para o sistema calcular o custo das operações para a gente. Então, se você vai fazer, seja ele qualquer trabalho na sua empresa, seja ela qual for, você precisa definir o custo disso. Essa planilha ela tem como base a confecção, mas ele pode servir para qualquer outro processo que você for fazer. Não sei, seja um controle de estoque, seja um supermercado, você vai contratar um funcionário para colocar a mercadoria na prateleira, seja uma oficina mecânica, que cada um tem que fazer uma operação, uma funelaria. Se a pessoa vai contratar um serviço, ele tem que saber quanto tempo ele demora para fazer aquele serviço. Quando você já tem esse histórico, fica mais fácil. Se você não tem, você tem que cronometrar esse tempo. Ou você fala para mim, mas é difícil cronometrar, cada um faz de um jeito. Quando você trabalha em uma função, normalmente você sabe já quantas peças, quanto tempo a pessoa demora para fazer aquela operação. Então aquela é a exata operação. Então se você não tem um cronômetro, não quer usar o seu cronômetro, você pode usar o cronômetro do celular para tirar esses tempos. Normalmente a gente faz uma média. Como a gente tira essa média? A gente pega os funcionários que estão fazendo essa operação. Então vamos supor que você pegue 10 funcionários e tire o tempo dos 10 funcionários. Quanto tempo demora para fazer uma operação? Lembrando que essa operação tem que ser completa. No caso da oficina de costura, você tem que desde pegar a peça, arrumar a peça na máquina, até ela largar a peça de novo com a peça acabada. Então vamos dizer, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que já tem tem um histórico aqui já, né? Quando você conhece o processo que você já tem esse histórico, fica muito mais fácil, porque alguma coisa já que já é padrão. Como você vai carregar aqui? Se você não conhece, tudo isso é histórico que a gente tem aqui na nossa empresa. Eu tenho mais histórico do que só isso, porque essa planilha às vezes a gente apaga ela. Então eu continuo com alguns históricos mais antigos do que esse. Então eu sei se eu estou melhorando, se eu estou piorando a minha produtividade através do histórico de produtividade, correto? Então vamos ver aqui o final da planilha e eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu já tinha digitado algumas coisas, mas eu vou fazer de novo para vocês poderem entender como isso funciona. Então vou colocar 3, 2, 1, 4. Vou colocar um código 3, 2, 1, 4. Esse código é onde você vai conseguir buscar os resumos. Porque você vai digitar ela aqui e ela vai dar para você visualização em outras planilhas, no controle de produção individual da costureira ou do trabalho que ela vai executar. E ela vai te dar também os gráficos do que você está fazendo. Geralmente eu costumo colocar aqui também para você conseguir identificar em alguns outros lugares que você está falando do mesmo produto. Então eu coloco o código tanto aqui como na descrição. Mas aí vai de cada um, tá bom? Então vamos dizer que eu vou fazer uma regata. Uma camiseta regata, um exemplo. Então eu vou colocar a descrição do que é para mim saber o que é. Às vezes eu coloco a regata e o nome do fornecedor. Coloco o nome do fornecedor também para mim saber qual é o fornecedor. Então aqui seria o nome do fornecedor. Nesse espaço aqui. Só para você ter um controle melhor do que você está falando. Então essa regata, vamos dizer que você pega a regata e tem que fechar o ombro da regata. Ou então você tem que, aí você vai fechar uma lateral, vai colocar uma manga,
Lembrando que não importa o que você vai escrever aqui, o importante é que você entenda lá o que você vai ler depois, porque as pessoas que vão ler têm que entender o texto que você está colocando aqui. Vai fazer uma barra, vai pregar uma gola, vamos colocar só isso para ficar fácil e não ficar muito longa essa aulinha. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu já tenho um básico mais ou menos do que eu vou usar. Lembrando que tudo isso é só uma sugestão, né? E os tempos também não são exatos. Eu estou chutando aqui para vocês. Vamos dizer que você, para fechar um ombro, aí você vai falar, mas a camiseta tem 2 ombros. Você pode colocar ombro 1, ombro 2. Você pode, depende tudo do jeito que você vai fazer o seu processo. Pode ser que você dê para o seu funcionário, seu colaborador, para ele fechar uma peça completa. Ele vai fazer a peça completa, vai montar a peça do começo ao fim. Então você vai colocar aqui peça completa. E vamos dizer que ele só não faça a barra. E você escreve peça completa e depois você coloca a barra aqui embaixo, só a barra. Um exemplo, né? Então vamos colocar aqui, mas eu vou deixar do jeito que está aqui. Então vamos dizer que ele demore 30 segundos para fechar um ombro. Lembrando que isso é só um exemplo. Aí ele vai fechar a lateral, ele vai demorar 1 minuto e 30 segundos para fechar essa lateral. Para pregar essa manga, ele vai demorar 15 segundos, vamos dizer. Você pode colocar número 17 picado, não sei, dependendo do que vai dar. A barra vai demorar 48 segundos. E a gola vai demorar, vamos colocar 1 minuto e 34 segundos. Um exemplo só. Ah, André, mas eu não sei quantos segundos demora. Tudo bem, mas se você sabe quantas peças, quantas operações desse ele vai fazer por hora, você pode tentar ajustar na hora. Ou você sabe quantas peças ou quantas operações ele faz por dia. Aí você vai ajustar na hora aqui. Vamos dizer, eu quero colocar 400. Eu não sei quanto é 400 peças por dia. Mas eu vou colocar aqui aproximado. Aqui já deu 1 minuto e 30, deu 320. Então vamos colocar aqui 1 minuto só para ver quanto tempo vai dar. 480. Então de 1 minuto a gente já sabe que não dá 400. Então tem que aumentar mais. É 1 minuto e 15. Eu vou tentar chegar no 400, ó. 1 minuto e 10. Vou tentar chegar no 400. Não sei quanto é, porque também não sou eu que faço normalmente aqui na empresa planilha. 1 minuto e 5. 1 minuto e 13. Cadê? Olha lá, chegou o mais perto possível. 400. Mas aí depois você vai tentando ajustar até chegar no 400 peças por dia, para você não precisar cronometrar. Vai ficar uma coisa mais real, se você pegar a realidade e tentar aproximar, entendeu? O tempo também é muito real, mas você tem que saber tirar os tempos e fazer a média, tá? Quando você faz isso, ele fala o quê? Quando você coloca o tempo aqui, ele vai falar quanto faz por hora, quanto faz por dia e o custo dessa mão de obra. Lembrando que essa mão de obra, ela está calculando em cima do funcionário que ganha menos. Por quê? Porque automaticamente o funcionário que ganha mais, ele vai produzir mais do que essa média que você colocou. Ele vai ter que correr atrás. Então, na planilha tem um lugar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui tem o botão de atalho, que só vai ter quem já recebeu a planilha. E já está explicado. E você vai no controle de funcionário e vai calcular em cima desse valor aqui, ó. Esse valor aqui é onde você vai colocar o valor do funcionário que ganha menos. Você tem que usar como base, tá? Então, você alterando isso, ele vai fazer o custo. Aí você fala assim, tá bom, mas como isso, como eu sei se isso está certo? Não tem problema, a gente confere agora. Aqui, ó, esse você vai fazer a quantidade de peças que ele que ele faz por dia, vezes o valor, certo? E ele
esse valor que vai dar é o salário do dia do funcionário. O seu funcionário ganha isso por dia. Livre, seco, só o salário. Sem contar o que você faz a mais, o café, sem contar o INSS, o FGTS, é só o salário só a mão de obra do funcionário. E você vai fazer vezes 22 dias, que dá o valor de R$1.000, que é o que a gente tem lá, certo? Foi o valor que a gente colocou lá. Pode ser, se eu mudar lá para R$800, vamos mudar lá pra gente ver. Então se eu colocar lá, vou de novo na tecla de atalho. Vou lá no controle de funcionário e vou mudar esse salário para R$800 só. Ele vai fazer algumas alterações porque ele ajuda o que? Ele ajuda no cálculo de produção individual, ele vai gerar um gráfico para vocês. Então, vamos ver como ficou lá agora. Vendo aqui, abaixou o valor, vocês viram que abaixou? E se eu fizer aquele mesmo cálculo agora, vou fazer igual. Essa célula vezes o valor da peça vezes 22 dias. Mas de onde você tirou esses 22 dias? Todo o sistema, olha lá, ficou em R$800. Todo sistema precisa sair de uma média. E a gente trabalha em média 22 dias por mês. Entendeu? Então, lógico, tem um mês que tem feriado, tem mês que tem... Às vezes o funcionário falta, mas a empresa trabalha em média 22 dias. Às vezes tem 23 dias, como às vezes tem 21 dias útil para a gente trabalhar. E isso, claro, se você não trabalha no sábado, se você compensa na semana. Então, mas os dias já estão inclusos nesse valor, entendeu? Vamos apagar aqui para a planilha não ficar carregada de sujeira. Mas esse daí a gente fala, tá bom, agora eu sei os valores. E para que isso me serve? Vou mostrar para vocês. Primeiro, você vai olhar aqui o valor das operações. Então, se você gasta aquele tempo que a gente digitou correto, quanto tempo você demora? Deixa eu colocar aqui a operação 1, 2, não é 3, 2, 1, 4. Eu vou colocar o código que a gente digitou lá. Tá vendo? Ó? E ele vai puxar aqui a descrição do item. E ele puxa também o que você escreveu. Lembrando que isso não usa só nessa planilha. Isso é uma das planilhas só que vai usar isso. Existem outras planilhas que também vão utilizar. Nessa ficha, o que vai aparecer? Valor por ponto. Porque normalmente quando você imprime isso aqui para colocar para os seus funcionários, para eles saberem quando e o que eles estão produzindo, quanto vale, quanto tempo eles precisam para produzir, vai aparecer por ponto, não vai aparecer. Aqui tá vendo ter o valor real da operação em dinheiro, mas eles não precisam ver isso. O que eles vão ver são só por ponto. Eles vão seguir uma planilha de capacidade produtiva por pontuação. Ah, mas como você chega nesse ponto? Que essa lateral custa o valor dela é 2,27 para fechar essa lateral. Porque demora mais tempo, ela tem um valor maior. E é em cima do valor em dinheiro que ele faz esse cálculo. É um cálculo feito lógico lá, mas isso não importa. O importante é que elas sabem que elas vão ter que atingir uma meta de produtividade diária. Qual é o tempo? Aqui está o tempo. Aqui demorou 30 segundos. Aqui demorou 1 minuto e 30. Aqui demorou só 17 segundos. E aqui 48 segundos. E 1 minuto e 13 segundos. E o sistema automaticamente soma tudo isso. Se você somar, você vai ver o valor que ele vai dar. Então, quanto demora para produzir essa peça? 7 minutos e 59 segundos. Se balizando desta forma, o sistema vai fazer o que? Vai calcular o valor que você deve cobrar em cima deste custo aqui. Por quê? Ah, você fala, mas como ele faz esse custo? Ele faz assim. Ele pega o valor da mão de obra e coloca mais 70% em cima. Então vamos supor que este valor somado tenha dado 30 centavos. O que ele vai fazer? Ele vai colocar mais R$1, mais 70 centavos em cima. Entendeu? Porque 30 centavos é só 30% o valor
da mão de obra. Então você pode, o sistema calcula dessa forma. Foi feito um estudo para lançar esse valor que 30%, de 30 a 35% seria o ideal para uma empresa conseguir se manter. Uma empresa, lembrando que nós estamos falando do ramo de confecção, porque tem mais, trabalha mais com a mão de obra, então é 30% do valor. Mas você fala, mas eu não quero 30%, eu quero ganhar mais. Então você vai fazer o que? Você vai entrar aqui e vai alterar. Tá vendo que aqui está R$1,09. Você vai alterar. Você vai falar o que? Eu quero só que o valor estimado seja 20%. O que ele vai fazer? Ele vai colocar 80% a mais em cima do cálculo de mão de obra que a gente tiver aqui. Então o valor somado, se deu 20 centavos, ele vai colocar 80% a mais. Isso indifere do valor que dê aqui. Ele vai fazer essa matemática. Mas sempre lembrando que é bom manter em 30%. Por quê? Porque esse valor é mais ou menos o que todas as empresas de confecção utilizam. Então você não vai ficar muito fora. Algumas empresas não existe padrão para colocar custo. Então eles colocam qualquer custo e é isso que às vezes prejudica algumas empresas que pegam serviço. Alguns clientes fazem assim e as empresas acabam não conseguindo se manter, não conseguem sobreviver, porque não sabe qual é o valor real da peça. Então aqui o sistema vai te mostrar qual o custo da sua mão de obra e o custo para você fazer essa peça. Mas aí vai de você querer ou não aceitar isso. Então vamos supor agora aqui que eu vou pegar essa peça e eu vou colocar aqui. Então essa é a peça, é uma regata, e o rapaz que vai me trazer, o meu cliente, vai me trazer 5.000 peças para mim costurar. Lembrando que isso a gente faz antes de pegar o serviço, para a gente saber se a gente vai conseguir pagar os nossos gastos. Então ele vai trazer 5.000 peças. Se você tiver montado por célula, você vai colocar a quantidade de célula ou a capacidade da sua oficina. Você vai colocar quantos colaboradores para fazer esse processo? Vou colocar 10 colaboradores. Tá bom. E quando você vai começar a produzir? Eu vou começar a produzir no dia 24 de abril de 2017. Então você vai falando isso para o sistema, ele vai falar o que para você? Ele vai falar, meu cliente, você vai responder para o seu cliente, meu cliente, eu tenho 10 costureiras, eu vou fazer 5.000 peças sua, eu vou pegar no dia 24 e eu vou precisar de 5 dias para fazer. O sistema calculou tudo sozinho, se você prestar atenção. Eu vou fazer 1.116 peças por dia e eu vou demorar 5 dias para produzir, porque a sua peça demora só 7 minutos e 59 segundos. Só que o sistema fala o que? 5 dias? Bom, 5 dias então vai dar dia 29. Provavelmente não teve nenhum final de semana aqui no meio, porque o sistema também desconta o sábado e o domingo. E não tem nenhum final de semana no meio. Senão ele descontaria isso também. Aí a gente vai fazer o que? Vamos diminuir, vamos colocar menos gente para trabalhar, para demorar mais dias. 5 dias deu uma semana completa. Provavelmente dia 24 começa na segunda. Então vamos colocar que eu vou colocar só 9 costureiras. Vou colocar 8 costureiras para fazer. O sistema pede para mim que eu preciso de 8 dias e que eu vou fazer 893 peças por dia. Então se você contar aqui, você vai ver que ele está descontando o final de semana e está jogando provavelmente sábado e domingo já mais 2 dias. Porque 24 por dia 30 daria dia 1º. 24, se o mês tiver 31, então ele está descontando esse dia e ele está dando a data exata que você vai entregar. Lembrando que aqui você tem um dia a mais, ele só vai dar dia inteiro para você, para média de arredondamento, e você tem um dia a mais de vantagem. Por quê? Porque quando você acaba de costurar, você ainda tem que fazer o acabamento, tem que fazer mais alguma coisa. Então o sistema vai dar esse dia a mais para você. Aí você fala, mas tá bom. E como eu sei que eu vou ganhar ou que eu vou perder? Simples. Se a peça deu R$1,09, aqui tá marcado 7, né? Mas vamos colocar aqui R$1,09.
vamos dizer que o seu valor que o seu fabricante, o seu cliente vai te pagar é 1,9, que é o mesmo valor que deu na planilha. Como ficou? O valor da variação, você não teve nenhuma diferença de custo. Aqui, essa célula, ela calcula 30% do valor. Aqui, tá vendo? Ele fala, é 30% do valor. Então, quer dizer que as suas operações também é 30%. Então, você pode comparar a diferença entre as células. Então, aqui 30% e o real que deu o sistema foi 33 centavos e o real que deu o sistema foi 33 centavos. Como você tem uma margem que você pode aceitar de erro, então aqui ele também deu, ele te mostra 40% do valor do seu cliente. Então 44 centavos é 40% do valor de 1,9. Para você fazer essa comparação aqui. Mas você fala assim, ah, mas e se meu cliente pagou menos para mim? Ele vai me pagar só 90 centavos, vamos dizer. Opa, 90 reais não, tá bom demais. 90 centavos. Então ele pagou 90 centavos. Automaticamente ele fala a diferença no custo da mão de obra de uma peça é de 6 centavos. Vai de você querer aceitar ou não. A diferença no custo de uma peça do que o sistema sugeriu dá 19 centavos. No valor da peça. No valor da peça completa. O valor que o sistema sugeriu e que o fabricante pagou. Só que ele também calcula a peça total. Todo o corte, todo o serviço que você vai ver, são 5 mil peças. 5 mil peças a R$1,09 que o sistema sugeriu, daria R$5.490. E esse mesmo 5 mil peças, com o valor que o cliente vai pagar, é R$4.500. Então a diferença do todo o seu processo deu de R$929,29. Tudo isso o sistema faz por quê? Porque ele só te sugere o que você pode fazer, mas você, que é o administrador da sua empresa, é quem tem que decidir se vai ou não fazer o serviço para o seu cliente. Pode ser que o seu cliente mande uma peça no custo mais baixo e depois mande uma peça no custo mais alto. Não aconselho, mas se você tem essa negociação com o seu cliente, você poderia pegar essa peça para ser feita, tá bom? Pessoal, aqui é só uma explicação só do resumo do cálculo do pagamento da peça, do serviço que você vai fazer. Isso me ajuda muito e eu espero também que ajude você. Ah, também tem outra coisa, deixa eu explicar aqui. Para você imprimir essa ficha, então você quer imprimir ela completa. Então você pode imprimir aqui, nesse botão. Ele vai imprimir todos os valores que estão aqui. Mas caso você vai imprimir o valor, você vai imprimir a ficha para expor para os seus funcionários, você vai imprimir nesse botão. Você só clicando esse botão, ele vai fazer o que? Ele vai ocultar essa célula, vai ocultar esse valor e vai imprimir só os dados, o tempo, quantidade de hora disponível que você vai ter por funcionário, quantidade de peças que é obrigado a produzir por dia e a quantidade de dias e a data de entrega, tá bom? Então ele vai imprimir isso ocultando esses valores para você não expor o valor da peça, tá bom? Mas daí vai de cada um para cada um. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou estar dando uma paradinha por aqui e até a próxima, até o próximo vídeo. Um abraço para todos.